Se o Gênesis é só superfície, o que o livro dos Jubileus revela? Os filhos de Adão se casaram entre si. Os anjos desceram do céu, tomaram mulheres humanas e ensinaram segredos proibidos. Os filhos dessas uniões eram gigantes violentos, incontroláveis, que corromperam tudo ao redor. Deus teria criado o sábado antes de existir qualquer povo. O dilúvio não foi um castigo geral, foi uma limpeza genética. Espíritos desses gigantes vagam pela terra até hoje, causando doenças, idolatria e destruição. Nenhuma dessas ideias está na Bíblia como você conhece, mas todas estão no livro dos Jubileus. E talvez seja por isso que esse texto foi esquecido cuidadosamente. O livro dos Jubileus dedica uma atenção incomum a detalhes que os textos tradicionais apenas sugerem ou ignoram. Um exemplo é a própria genealogia dos filhos de Adão. Caim e Abel são conhecidos, mas e suas esposas? Nos Jubileus, esses nomes aparecem. A irmã de Caim se chama Awan, a irmã de Sete se chama Azura. Casamentos entre irmãos são descritos como parte necessária da continuidade da humanidade, mas o texto é enfático. Esse tipo de união seria proibido nas gerações seguintes. Isso não apenas responde a lacunas, mas marca uma transição do necessário para o proibido. Outro exemplo está na narrativa do dilúvio. No Gênesis, ele é um castigo por corrupção e violência. Nos Jubileus, há mais camadas. A culpa recai sobre os filhos dos anjos, os gigantes. Eles não apenas dominavam o mundo, mas o contaminavam geneticamente. Quando são destruídos, seus corpos morrem, mas seus espíritos permanecem. São chamados de espíritos malignos e continuam agindo no mundo dos vivos, causando enfermidades e desvios morais. É deles que viria a idolatria. O mal não é um instinto humano, é uma influência externa, ainda ativa. A personagem de Noé também é expandida. O texto afirma que ele jejuou por 7 dias antes de descer da arca. Nesse tempo, orou por libertação dos espíritos malignos. O anjo revelador lhe responde que uma parte desses espíritos será deixada viva, não por injustiça, mas para que a humanidade tenha livre arbítrio. A ideia é que sem influência do mal não haveria escolha real. Deus autoriza a existência do mal para testar os justos. Isso insere um dilema ético ausente no relato tradicional. O sacrifício de Noé após o dilúvio também é diferente. Ele separa animais puros e os oferece, mas não porque foi instruído a isso naquele momento. Ele já sabia quais eram puros, já conhecia os rituais, e o faz por hábito, não por revelação. O mesmo acontece com a aliança. O texto afirma que Deus estabelece o pacto com ele segundo o que estava escrito nas tábuas celestiais. Nenhuma decisão ali é espontânea. Tudo é parte de um plano que já existia. Abraão, por sua vez, não aparece como apenas o pai da fé. Ele é o guardião da aliança original. Antes de qualquer instrução escrita, já evita comer sangue, já rejeita falsos deuses, já guarda o sábado. E mais, quando seu pai tenta forçá-lo a participar de rituais pagãos, Abraão destrói os ídolos da casa, abandona a família e foge. Não por voz divina, mas por convicção. A fé dele não é baseada em promessa, é uma obediência racional a uma ordem que já fazia sentido antes de ser verbalizada. O Jubileus também narra que Abraão ensinava seus netos com firmeza. Em uma passagem, ele chama Jacó e lhe diz: "Você deve manter-se separado, não coma com os gentios, não se misture a eles. Se fizer isso, não será contado entre os meus descendentes." É uma separação absoluta, moral, espiritual e social. A aliança não é só interna, é visível. Até as bênçãos e maldições que normalmente aparecem no final de Deuteronômio já são anunciadas muito antes. Jacó, por exemplo, ao despedir-se de seus filhos, profetiza quais tribos cairão e quais permanecerão fiéis, e não usa linguagem simbólica. Usa termos jurídicos. Quem quebrar essa aliança será excluído. Quem mantiver será preservado. A história do povo é escrita com antecedência. O sábado, mais uma vez, aparece como ponto fixo. Não é apenas um descanso semanal. É o sinal de aliança entre Deus e os justos, não apenas Israel.
O livro afirma que todos os anjos do Senhor já guardavam o sábado antes da criação do homem. Ele é cósmico, eterno e não sujeito à cultura ou ao tempo. Rompê-lo não é apenas desobedecer, é sair da estrutura da realidade. Outra cena marcante é a de Esaú. No relato tradicional, ele vende a primogenitura por um prato de comida. Nos jubileus, a negociação é mais extensa. Ele é retratado como alguém que despreza a aliança conscientemente. Diz, com todas as letras, que não quer responsabilidade, e essa escolha é definitiva. O texto não o condena emocionalmente, apenas mostra que ele optou por se retirar do pacto. A primogenitura ali não é um título, é um contrato. O livro dos Jubileus não apresenta Moisés como fundador de uma nova aliança. Ele é, no máximo, um registrador. A lei que ele recebe no Monte Sinai não é revelada ali pela primeira vez. É apenas escrita, finalmente. Tudo o que ele anota já era praticado pelos patriarcas, desde Adão. Quando Adão é expulso do jardim, o texto mostra que ele entende o conceito de sacrifício. Ele oferece, ele constrói um altar, ele sabe o que fazer. Isso não é explicado, é natural, porque, segundo o livro, esses rituais fazem parte da criação. A ideia de que a humanidade precisou aprender a se aproximar de Deus é rejeitada. A proximidade sempre dependeu da obediência a algo que já existia. Noé recebe instruções específicas sobre pureza. Ele separa animais limpos e impuros, faz sacrifícios com animais certos e evita sangue. O sangue é visto como símbolo da alma. Quem o consome se contamina. A proibição do sangue, que no Levítico aparece como uma novidade, aqui já era conhecida desde as primeiras gerações. E quem transgride essas normas não apenas peca, se torna indigno da criação. A aliança do arco-íris, normalmente interpretada como sinal de misericórdia, ganha um tom de cláusula contratual. Deus promete não destruir a terra com água, mas impõe restrições. O mundo deve ser mantido puro. Isso inclui animais, sementes, alimentos, sangue e até comportamentos. Quem ultrapassa esses limites não apenas se rebela, corrompe a estrutura da existência. Quando Abraão entra em cena, ele já entende tudo isso. Ele não recebe mandamentos, ele já os cumpre. A circuncisão surge como um sinal de separação física, mas o verdadeiro pacto é comportamental. O texto diz que Abraão evitava até conversar com os cananeus. Sua missão não era converter, era separar-se. A mesma lógica se aplica a Jacó. Quando sua filha Diná é violentada e seus filhos matam os responsáveis, o Jubileus descreve isso como um ato justo, não apenas por vingança, mas para preservar a santidade da linhagem. Misturar-se com os povos vizinhos não é apenas um risco político, é uma ofensa à ordem espiritual. O livro afirma que todas essas normas foram escritas em tábuas celestiais. Não são invenções humanas, não são culturais, são absolutas. Não mudam com o tempo nem com o contexto. Elas existem para preservar a criação como foi projetada. Por isso, cada transgressão é tratada como uma rachadura cósmica, algo que, se não for corrigido, contamina tudo ao redor. Quando Moisés recebe os mandamentos, ele não os questiona, ele apenas os copia. O anjo instrutor explica que tudo já está registrado, tudo já foi cumprido pelos justos. O que está acontecendo ali não é o nascimento de uma nova fé, é a formalização de algo eterno, um sistema completo, fechado, inalterável. Um dos elementos mais enigmáticos do livro dos Jubileus é a menção constante às tábuas celestiais. Elas aparecem como o registro perfeito da vontade divina, guardadas nos céus, acessadas por anjos. Todo evento importante, desde a criação até o futuro do povo, já está escrito ali. Não há espaço para surpresa ou improviso. Tudo já foi determinado. Isso inclui até mesmo os pecados. O texto afirma que certos erros foram previstos, que algumas quedas seriam necessárias para que a justiça pudesse se manifestar. Mas nada disso tira a responsabilidade de quem erra. Saber que algo está escrito não justifica o ato, só mostra que ele já era conhecido por Deus.
As tábuas contêm não apenas leis e datas, mas detalhes históricos, cronologia completa, o que aconteceu, quando, com quem, onde. Isso explica o esforço do livro em datar absolutamente tudo. Nada é deixado sem uma posição no tempo. Até os sonhos e profecias de personagens são explicados como antecipações das tábuas, não como revelações novas. O anjo que dita o texto a Moisés não improvisa. Ele apenas lê. Tudo o que é transmitido já existe. E o que está sendo entregue a Israel é uma cópia reduzida de um sistema maior, um reflexo do que está acima. Nesse sentido, o Jubileus propõe uma espécie de teologia administrativa. Deus não governa por emoção, mas por estatuto. Esse modelo afasta qualquer ideia de fé intuitiva. Nada é deixado ao discernimento pessoal. O certo e o errado estão escritos. O tempo está escrito. O destino dos povos está escrito. Quem vive fora desse sistema está fora da ordem. E quem altera qualquer parte dele, datas, rituais, leis, está, segundo o texto, lutando contra o céu. O livro dos Jubileus não acusa ninguém diretamente, mas também não esconde sua intenção. Ele descreve um sistema perfeito, que funciona sem sacerdotes, sem intermediários e sem interpretações. E ao fazer isso, mostra com clareza quem se tornou desnecessário: os próprios líderes religiosos da época. O calendário solar, que não muda, elimina a função de quem decide quando começa o mês. As leis eternas, registradas nas tábuas celestiais, dispensam a autoridade de quem interpreta mandamentos. A noção de pureza como estrutura, e não como ritual, desloca o foco do templo para a prática individual. A obediência não precisa ser ensinada, precisa ser seguida. E isso tira dos religiosos o poder de definir o que é certo. O texto propõe que todas as festas, ciclos e rituais devem ocorrer sempre nos mesmos dias, com base em uma contagem revelada. Não há margem para atrasos, ajustes ou decretos. Esse sistema desmonta o controle sobre o tempo sagrado. Não é à toa que o livro insiste tanto no sábado. Ele aparece como uma espécie de marcador cósmico, imutável, inquestionável, acima de qualquer instituição. Além disso, o Jubileus retrata os patriarcas como figuras plenamente conscientes da lei, mesmo séculos antes dela ser oficialmente revelada. Isso tem um efeito direto, anula o argumento de que a religião depende de revelações históricas. Se Abraão já conhecia tudo, então Moisés apenas formalizou. E se Noé já fazia distinções rituais, então os sacerdotes não criaram nada, apenas herdaram. O livro também mostra que os desvios começaram dentro do próprio povo. A mistura com outras nações, a idolatria, o abandono do sábado, tudo isso é atribuído a escolhas internas, não a ataques externos. O inimigo não é o império, é a própria negligência. Essa crítica sutil incomoda porque desmonta a ideia de que a identidade do povo depende apenas de resistência política. O verdadeiro problema, segundo o texto, é espiritual, e começou antes dos inimigos chegarem. Há uma constante sensação de que o autor dos Jubileus não está escrevendo apenas para preservar o passado, mas para alertar sobre o presente. Como se ele dissesse sem dizer: estamos errando agora porque nos afastamos de algo que sempre existiu. Esse tom de denúncia velada, mas contundente, faz do livro uma ameaça, não pela sua teologia, mas pela sua clareza. O silêncio dele sobre o templo também chama a atenção. Ele não é exaltado, não é colocado no centro. A adoração ocorre em família, em altares, em prática cotidiana. O templo é periférico. Isso, num período em que o templo era o símbolo do poder religioso, é uma afronta. O livro dos Jubileus constrói um universo em que a fé é uma questão de prática constante e individual. Não há espaço para mediação institucional. Quem cumpre, pertence. Quem desvia, se exclui. Essa proposta elimina o controle de qualquer elite religiosa. E num sistema baseado na autoridade de quem ensina, um texto assim não pode circular livremente. Nenhum texto desaparece sozinho. Quando um livro deixa de ser copiado, citado ou ensinado, é porque alguém decidiu isso.
O livro dos jubileus não foi condenado publicamente. Não foi declarado herético em assembleias nem queimado em praça pública. Ele simplesmente deixou de ser transmitido, silenciosamente, com eficiência. A partir do primeiro século, com a destruição do Templo de Jerusalém e a reestruturação do judaísmo, os textos que sobreviveriam precisavam ser úteis, precisavam unir, adaptar, dialogar. Os jubileus não fazia nenhuma dessas coisas. Era inflexível e exigia separação, pureza, calendário fixo, fidelidade absoluta a normas que não podiam ser discutidas. Ele não servia para reconstruir uma religião em exílio. O cristianismo, por outro lado, também não teve espaço para ele. O livro exaltava a circuncisão, reforçava o sábado como imutável, apresentava a lei como eterna e não mencionava a figura do Messias. Para uma fé que se baseava em uma nova aliança centrada na graça e não na norma, os jubileus era irreconciliável. Aos poucos, ele foi sumindo das citações, deixou de ser copiado em hebraico. Sobreviveu apenas em traduções secundárias como a etíope, preservada em uma tradição completamente distinta. Durante séculos, no Ocidente, ninguém mais o lia, ninguém mais o discutia. Era como se nunca tivesse existido. Quando seus fragmentos foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto no século XX, a surpresa não foi apenas a presença do texto, foi sua popularidade. Ele não era marginal naquele contexto, era central. Várias cópias, várias citações. Era um texto usado por uma comunidade que se considerava fiel à aliança original. Isso revelou que, em algum momento da história, os jubileus foi parte viva da tradição. Mas ele não passou pelo filtro final, e o filtro final é sempre político. O que é considerado sagrado, canônico, autorizado, tudo isso é definido por quem detém o poder de editar. A exclusão do livro dos jubileus não foi um erro, foi uma decisão. E como toda decisão de silenciar, ela revela o incômodo que esse texto causava. Hoje o livro voltou a existir publicamente, pode ser lido, estudado, mas continua fora dos círculos religiosos tradicionais. Está disponível, mas ainda marginal, não porque contenha blasfêmias ou contradições graves, mas porque propõe um sistema que não precisa de intermediários. E um texto assim, mesmo quando aceito como antigo, continua sendo tratado como perigoso. O livro dos jubileus nunca foi um delírio místico. Não é uma revelação radical, nem uma narrativa esotérica. É metódico, detalhado, estrutural. Ele não tenta chocar, não tenta converter. Ele organiza, reescreve com precisão. E talvez seja justamente isso que mais incomoda. Porque um texto que organiza demais acaba revelando o que os outros preferem deixar nas sombras. Ele dá nome a personagens ignorados, explica eventos que antes eram lacunas, estabelece prazos, datas e obrigações que outros textos tratam com ambiguidade. Ele transforma histórias em sistema, e um sistema não é fácil de contornar. Ele não nega os relatos tradicionais, apenas os prende num esquema maior. E ao fazer isso, tira deles a flexibilidade. O leitor não pode mais dizer, isso é simbólico ou isso é cultural. Nos jubileus, tudo é literal, cronológico, funcional. Não há espaço para interpretação livre. Há apenas duas possibilidades, seguir ou romper. Esse tipo de clareza é desconfortável, porque o que pode ser interpretado pode ser adaptado. Mas o que está fixado, escrito em tábuas eternas, não permite atalhos. Um livro assim expõe o quanto as tradições se moldam ao contexto. Ele mostra que nem tudo foi revelado para ser eterno, mas que algumas vozes tentaram fazer disso uma eternidade e falharam. O fato de ele ter sido excluído não o torna mais ou menos verdadeiro. Só revela que o discurso dominante em algum momento precisou silenciar o que não se encaixava. Não por ameaça teológica, mas por incompatibilidade de estrutura. O problema dos jubileus nunca foi o que ele dizia, foi o que ele exigia: constância, separação, fidelidade absoluta a um modelo que não muda.
Um modelo que, para os sistemas religiosos que vieram depois, era impraticável. Hoje, o livro pode ser lido sem perseguição. Está disponível em bibliotecas, sites, traduções, mas ainda é pouco conhecido, pouco explorado, talvez porque ele não ofereça consolo, oferece estrutura. Talvez porque ele não propõe a salvação, apenas responsabilidade. Talvez porque ele não deixa brechas e a fé moderna sobrevive dessas brechas. O que um livro esquecido continua dizendo depende de quem o lê. E se há algo que o livro dos Jubileus revela mesmo agora, é que algumas verdades não foram apagadas por erro. Foram apagadas por excesso de clareza. Quando um texto desaparece da história oficial, a primeira suposição costuma ser a mesma. Ele foi perdido, queimado ou esquecido com o tempo. Mas nem todo desaparecimento é apagamento. Às vezes o livro só deixa de circular em um lugar, enquanto segue vivo em outro. Foi exatamente isso que aconteceu com o livro dos Jubileus. Durante séculos, ninguém falava nele. Nenhuma citação, nenhuma cópia em circulação, nenhuma menção nos debates teológicos do Ocidente. Parecia extinto, mas não estava. Na Etiópia, o Jubileus nunca saiu de cena. Lá, ele é parte do cânon da Igreja Ortodoxa Etíope. Foi copiado à mão, estudado, transmitido de geração em geração, não como curiosidade, mas como escritura. Sua existência chegou ao conhecimento de exploradores europeus por volta do século XVI, mas só no século XIX é que estudiosos começaram a traduzir o texto completo para o mundo ocidental. O livro estava lá o tempo todo. A questão é que ninguém olhava para lá. A segunda reviravolta veio décadas depois, e foi ainda mais contundente. Em meados de 1947, pastores beduínos no deserto da Judéia encontraram jarros antigos escondidos em cavernas próximas ao Mar Morto. Dentro deles havia manuscritos milenares, centenas de fragmentos de textos que ninguém via há 2000 anos. Entre eles estavam várias cópias do livro dos Jubileus, escritas em hebraico. Isso não só provou que o texto era conhecido, mostrou que ele era usado, lido e respeitado por uma comunidade judaica ativa muito antes do cristianismo surgir. Não era um documento isolado ou periférico, era um texto central dentro da biblioteca de Qumran. Ele circulava ao lado de Gênesis, Êxodo, Isaías e Salmos. Isso derrubou a ideia de que o Jubileus foi rejeitado por falta de relevância. Pelo contrário, ele foi apagado porque representava uma linha teológica forte, mas incompatível com o rumo que a religião tomou depois. Era fiel demais ao passado, exigente demais com o presente e inflexível com adaptações. Hoje, juntando os fragmentos hebraicos de Qumran com o manuscrito etíope completo, é possível ler o livro dos Jubileus quase sem lacunas. Ele voltou à superfície, não como um livro sagrado necessariamente, mas como uma peça esquecida da história. E talvez seja esse o ponto. Ele não retorna para afirmar verdades absolutas, mas para lembrar que houve um tempo em que outras versões da mesma fé também existiram, e que foram deixadas de lado, não por erro, mas por escolha.